Olá, boa noite para você. Táxis estão liberados para rodar na faixa destinada ao MOVE na Avenida Antônio Carlos, desde que não parem no meio do caminho. O pedido também foi feito para Cristiano Machado, mas ainda está em estudo. Independentemente disso, alguns motoristas usam e abusam desse espaço. Avenida Cristiano Machado, no asfalto, pista exclusiva para o MOVE. Mas é como se a sinalização não existisse. Qual a opção que eu tenho aqui? Só vai parar de pegar quando instalar um radar aqui? Essas porcarias aqui é a mesma coisa? Ninguém faz nada, São carros, motos, caminhões pesados e muitos táxis. Vamos sair do congestionamento mesmo. Isso, né? Tá atrasando as viagens, tudo por causa desse sistema. Alguns motoristas nem ligam para a câmera. Outros, quando percebem que estão sendo filmados, mudam de faixa. O Sindicato dos Taxistas de Minas Gerais tenta a liberação para os motoristas circularem na pista exclusiva do MOVE das avenidas Cristiano Machado e Antônio Carlos. A BH Trans já sinalizou positivamente em relação a Antônio Carlos. Mas quanto a Cristiano Machado, ainda não há resposta sobre uma possível autorização. Até o momento, os taxistas estão proibidos de circularem em qualquer pista restrita ao MOVE em toda a sua extensão. A reivindicação da categoria na Avenida Cristiano Machado é a partir do bairro Dona Clara até MG10. Já na Avenida Antônio Carlos, segundo a BH Trans, os táxis poderão trafegar ao longo de todo o corredor com destino à cidade administrativa e ao aeroporto de Confins. Mas para isso, radares ainda terão que ser instalados. A expectativa é de que a licitação seja concluída ainda neste semestre. Nós vamos resgatar uma perca em média de 30% da demanda, que hoje o usuário que utilizava o táxi porque ia mais rápido, porque ele ganhava em tempo, quando ele estava utilizando a pista mista com o táxi, ele utilizava o carro particular também. E hoje ele vai voltar ao sistema moldar o táxi. Então o táxi vai ganhar, o usuário vai ganhar e a sociedade vai ganhar, que vão ser menos carros circulando nas vias. E um ônibus do MOVE pegou fogo hoje na Avenida Antônio Carlos. Segundo testemunhas, as chamas começaram perto da suspensão. O coletivo da linha 51 parou numa das estações e os passageiros tiveram de descer correndo para fugir da fumaça. As imagens feitas pelo Ivan Gomes, telespectador do Jornal da Alterosa, mostram muita gente tampando o nariz. De acordo com a BH Trans, os passageiros continuaram a viagem para o centro da cidade em outro veículo. 63 veículos foram multados hoje em frente ao Hospital Luxemburgo, em BH. Eles estavam estacionados na calçada. Os motoristas alegaram que havia demarcação de vagas. Todos os motoristas multados ficaram indignados com a atitude do policial militar, que nem quis muita conversa. Os motoristas questionam ainda a postura do policial, já que não há sinalização que proíba estacionar no local. Além disso, há demarcação no passeio. Tem uns 30, 20 anos que existe isso aqui, ué. Como é que pode uma situação dessa? Chegar a dar advertência, pedir para tirar os carros, retiramos o carro, agora chegar e botar todo mundo, escrever todo mundo, não é assim não, peraí, ué. As pessoas que são habilitadas, elas sabem que não podem parar em cima do passeio, não precisa de placa de sinalização, não. E a questão de ser área hospitalar não permite que o CTB seja desconsiderado. O policial anotou todas as placas dos carros que estavam estacionados na calçada. Segundo testemunhas, pelo menos 63 motoristas foram multados. O estabelecimento que usa o afastamento frontal como área de estacionamento tem 10 dias para regularizar a situação. Caso não atenda, está sujeito a multa de R$ 1.262. O local ainda pode ter alvará de localização e funcionamento cassado a partir da terceira reincidência. O Hospital Luxemburgo informou que não tem responsabilidade sobre as vagas, nem sobre a demarcação irregular na calçada. Apesar disso, vai tomar providências para que o problema seja resolvido. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, as calçadas são destinadas para pedestres. O estacionamento nesses locais só é permitido quando existe recuo do passeio, garantindo espaço tanto para carros quanto para pedestres. Moradores do bairro João Pinheiro, na capital, dizem que é grande o número de acidentes numa das principais entradas do bairro, perto do anel rodoviário. Ontem, um ônibus desgovernado atingiu uma oficina no local. Veja as imagens do momento da batida.
O ônibus saiu da rodovia, pegou a Avenida Cícero Ildefonso embalado, não conseguiu fazer a curva e acertou em cheio o portão de uma oficina. Por outro ângulo, dá para ver quando um caminhão da empresa foi atingido. O veículo foi empurrado e bateu em uma parede. Chovia fino na hora do acidente. Passageiros tiveram que quebrar as janelas de emergência para sair. Por sorte, ninguém ficou ferido. O trecho no bairro João Pinheiro, em Belo Horizonte, é muito perigoso. Os veículos saem da BR e pegam uma via estreita, com uma descida íngreme. E está precisando de dar uma reforma nisso aí, para melhorar para nós. Aqui constantemente tem acidente aqui, constantemente. O ônibus não aguenta parar, aqui é complicação danada esse trânsito aqui. Parece ser um lugar tranquilo, mas é bem perigoso, né? Bem íngreme. Este aposentado conta que sofre com o perigo há muitos anos. Para atravessar, ele faz assim: pega um cone que já fica lá no quintal e usa para chamar a atenção do motorista que está descendo. Eu nunca vi na minha vida perigo igual aqui. Igual aqui não existe. Eu estou pensando em vender a casa, ir embora. Vocês viram aí que moradores e motoristas colocaram a boca no trombone e eles têm razão. Na Avenida Cícero Ildefonso, também conhecida como Delta, é um acidente atrás do outro, muitos com morte. Relembre as imagens de alguns. Imagens impressionantes, né? Segundo a BH Trans, o trecho está bem sinalizado com velocidade máxima de 40 km por hora perto do anel e de 60 perto da via expressa. De acordo com normas do Conselho Nacional de Trânsito, os quebra-molas só podem ser colocados em pontos onde o declive da rua é menor que 6%. Resumindo, não é possível usar essa estratégia de redução de velocidade em vários trechos da avenida mostrada na reportagem. Um homem foi espancado depois de esfaquear a ex-mulher e a filha dela de 17 anos, grávida, que tentou separar a briga dos dois. O caso foi em Alfenas, no sul do estado. Mesmo grávida de 8 meses, a jovem teve a barriga cortada por uma faca. O homem ainda cortou o braço, as costas e a mão da menina, que pode ficar sem movimento por causa da perfuração. Segundo a jovem, quem cometeu o crime foi o padrasto dela, Gerinaldo Aparecido de Souza, de 29 anos, que teria entrado no apartamento da mãe para tentar reatar o relacionamento. E como não conseguiu, partiu para cima das duas. Segundo a adolescente, a mãe dela está internada com perfurações no abdômen e pulmão. Mesmo depois das duas vítimas esfaqueadas, a confusão no apartamento que fica no conjunto habitacional em Alfenas continuou. O tumulto que aconteceu de madrugada chamou a atenção dos vizinhos, que socorreram as mulheres e lincharam o suspeito. Segundo a polícia, quando os militares chegaram no condomínio, Gerinaldo estava bem ferido. O autor ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi até a Alzira Velano. Posteriormente, agora fica a cargo da Polícia Civil fazer a investigação do fato. Os moradores estão revoltados com o crime. Segundo Lilian, o suspeito foi liberado pela polícia na mesma noite. Ele saindo do hospital, ela deitada na cama, a moça grávida deitada na cama, ele saiu, deu uma olhadinha e deu um sorriso para ela. Os cortes não prejudicaram o bebê, mas a menina está com medo que o suspeito possa voltar e cometer outro crime. Sabendo que ficou impune, né? Porque pagou fiança como disseram e não puderam fazer nada. Que coisa horrível, né? Eu te convido agora a ver a segunda reportagem sobre as revelações do detento Jailson Alves, a testemunha-chave de acusação dos réus do caso Bruno. Com exclusividade, ele revelou ao repórter Eloy Oliveira que ouviu de Bola, companheiro de cela dele, detalhes sobre o plano para matar uma juíza, um promotor e um delegado. Um homem condenado a 35 anos de prisão por latrocínio, roubo seguido de morte. Apesar disso, o que ele falou à justiça foi decisivo para condenar Bruno, Macarrão e Bola pelo assassinato de Elisa Samúdio. Aqui é um lugar em que você descobre vários crimes que é cometido e que a polícia leva anos e anos para descobrir. Você descobre em 2 segundos, 2 minutos conversando com
preso aqui. Nesta entrevista exclusiva à TV Alterosa, feita com autorização da Justiça, Jailson afirma que Bola tinha um plano para matar a juíza, o promotor do caso, o delegado Edson Moreira e 2 advogados. Ia vir um Nen da Rocinha, que aquele traficante. Aquele traficante, né? Ele ia vir, ia encontrar com o pessoal de Neves aqui, do Macarrão, e iam seguir a juíza até a casa dela. Ele só estava aguardando, ele disse para mim que tinha entrado com um recurso na época para que o processo fosse transferido para Esmeralda, para a comarca de Esmeralda, que não fosse julgada pela juíza daqui. Segundo Jailson, a morte do primo do goleiro Bruno, Sérgio Rosa Salles, em agosto de 2012, em nada tem a ver com um crime passional, como apurou a Polícia Civil na época. A morte do Sérgio não tem nada a ver dele mexer com mulher nenhuma. A mulher que é dele, que era dele na época, né? É uma deusa em vista daquele mexeu, o bagulho que ele mexeu lá, né? Ele disse que mexeu. Ali foi queima de arquivo. Eu te falo porque eu já vi muito acontecer na polícia. Do tráfico ou dos que estão envolvidos na morte? Dos que estão envolvidos na morte. O preso, que foi testemunha de acusação, afirma ter ouvido de Bola detalhes sobre a morte dos homens que, segundo a Justiça, foram executados dentro do sítio usado pelo ex-policial Marcos Aparecido para dar treinamento aos homens do Grupo de Respostas Especiais, o GRE. Eles estavam passando, inclusive estava o Gilson e a José, estava tudo junto nisso aí. Estavam passando e viu esses 2 indivíduos, né, num ponto de ônibus. Aí eles reconheceu que ele já conhecia, já havia prendido ele, né? É Amarildo o nome de um, e Paulo o nome do outro, se eu não me engano. Né? Aí pegou ele, levaram pro GRE e lá torturaram. Antes de matar, torturaram, colocaram os cachorros para morder, os cachorros dele mordeu eles, torturaram e mataram, e depois queimaram ele. Aí ele me contou que tinha a foto dos 2 na casa dele. Quem deu essa versão da foto foi eu que denunciei. Não pode mandar pular que tá lá. Pularam e acharam, do jeito que ele falou. Nas conversas entre Jailson e Bola, ele afirma que o ex-policial revelou guardar pedaços das vítimas. Ele contava isso pra mim aí que tinha. Ele contava o quê? Ele costumava guardar unha, dedo, olho. Ele falou que já guardou até olho em pote com vinagre, um vigarneto, não tem. Ele colocava, ele tinha o prazer de ficar olhando. Você é doido, então você é psicopata. Eu não durmo perto de você nunca. Se nós estiver lá fora, se eu for te ajudar em alguma coisa, dizendo pra ele, eu não tenho coragem de dormir na mesma casa com você, não. Eu falava com ele, não, mas eu não vou matar você. Você trabalha comigo, né? Vai trabalhar comigo, eu vou te matar. Você é doida? Guardar pedaços dos outros? Jailson ainda comentou sobre a entrevista exclusiva de Marcos Aparecido dos Santos, em que ele jurou inocência e chorou. Ele é covarde, isso aqui, ele é covarde. Eu digo, ele é covarde. Eu falo aqui, falo na cara dele, falo na cara do Zezé, falo na cara do Gil, falo na cara de quem vir. Ele é covarde. Aquilo é o demônio disfarçado de ser humano. Belo Horizonte ganhou hoje mais uma vara especializada no julgamento de casos de violência contra a mulher. A expectativa é de agilizar o andamento de processos ligados à Lei Maria da Penha. Agressões, abusos sexuais, tortura, violência que muitas mulheres sofrem dentro da própria casa. O medo da impunidade e de sofrer represálias dos companheiros fazem com que as vítimas não denunciem os agressores. Mas com a instalação de uma vara especializada em violência contra a mulher, a 4ª em Belo Horizonte, e que começou a funcionar hoje, o Tribunal de Justiça espera dar mais apoio às vítimas. Representa a divisão de trabalho entre os juízes, a agilização da prestação jurisdicional e, se Deus quiser, a especialização efetiva das varas criminais em Lei Maria da Penha, com a integração da área civil também. A solenidade contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Pedro Marcondes, o corregedor-geral de Justiça, Antônio Cérvulo dos Santos, além de promotores e advogados. A nova vara começa a funcionar já com cerca de 11.200 processos que foram redistribuídos.
Mas a preocupação que veio à tona foi a possibilidade do plantão noturno da Delegacia de Mulheres ser extinto no fim deste mês. Se de fato for cancelado o plantão na delegacia especializada de mulher, vai haver um prejuízo para a mulher agredida, porque ela precisa ser atendida com presteza no momento da agressão, para que essa agressão seja interrompida. Segundo a Polícia Civil, os plantões na Delegacia de Mulheres vão funcionar normalmente. Uma portaria da Corregedoria de Polícia Civil determina que os agentes da corporação em Minas não podem mais expor imagens nem informações de presos sem a autorização deles. A medida causou polêmica. De acordo com a Constituição, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sob pena inclusive do pagamento de indenização pelo dano moral ou material. Segundo a portaria, o preso não poderá ser constrangido a participar de ato de divulgação de informações aos meios de comunicação social. A nova regra estabelece que se o preso aceitar participar de uma entrevista, ele deverá deixar registrada a vontade dele em um documento, que precisa ter a assinatura de 2 testemunhas. O texto diz ainda que, mesmo com o consentimento do detido, deverão ser adotadas medidas para garantir que as informações sobre a intimidade dele sejam mantidas em sigilo. Ele também só poderá ficar algemado se oferecer algum risco para terceiros ou de fugir. Outra determinação é que, caso seja necessário realizar o deslocamento do preso, deverão ser adotadas cautelas para minimizar a exposição ao público e evitar insultos e possíveis agressões. Em caso de descumprimento, o infrator será responsabilizado. A portaria foi assinada pelo Corregedor-Geral de Polícia Civil, Renato Patrício Teixeira. Nas ruas, o assunto virou polêmica. Eu achei correto, porque todo cidadão tem direito, porque ele pode ser uma pessoa inocente. Eu acredito que não vem contribuir não, porque à medida que você conhece as pessoas é que você pode se defender delas. Pode ser que eles estejam querendo evitar de a pessoa ser exposta sem mesmo ter sido apurado se ela realmente cometeu ou não, e isso pode causar, como a gente tem visto no noticiário, às vezes a comoção da população e querer fazer justiça com as próprias mãos, e a gente já viu até mortes. Não, o que eu achei é que cada vez mais eles estão beneficiando a criminalidade, então eu acho isso aí um absurdo. Como cidadão brasileiro, pagador de imposto, trabalhador, eu acho que eles estão cada vez mais fechando um cerco contra o cidadão. A Polícia Civil informou que ainda não tem posicionamento sobre a determinação da Corregedoria para a apresentação de presos. 2 veículos foram incendiados em menos de 24 horas na cidade de Sacramento, no Alto Paranaíba. A polícia acredita numa retaliação pela morte de um jovem de 20 anos há poucos dias. Na madrugada de domingo, moradores registraram o ônibus em chamas. O fogo destruiu o veículo em poucos minutos e quase atingiu uma das casas. A partir de ontem, o ônibus já pousou na rodoviária, vai ser provisório só até eles arrumar uma garagem aqui para poder estar deixando o ônibus. Na noite passada, o alvo dos vândalos foi este carro. O motorista conseguiu controlar o incêndio. A onda de violência deixou os moradores da cidade de Sacramento em pânico. Nunca existiu isso aqui. Lugar mais caro nós sai, que nossas casas só cerradas, nunca teve roubo, nunca teve nada. Até agora, 2 suspeitos foram presos e confessaram participação no primeiro ataque. Segundo a Polícia Civil, os crimes têm relação com a morte de Cleiton Fernandes Bianchini, baleado durante um confronto com a PM no último sábado. No caso do incêndio do ônibus, tanto foi comprovada a prática delitiva quanto a ligação com a morte do adolescente, do imputável Cleiton. De acordo com a Polícia Militar, durante uma abordagem, Cleiton tentou fugir e trocou tiros com os policiais. Foi dado ordem para que o veículo parasse durante a abordagem. Ele resistiu. Cleiton foi alvejado, foi conduzido até o hospital. Mas amigos e parentes da vítima contestam a versão da PM. Que eles abriram a porta do carro, mandaram eles agachar e sentou bala nele. Nossa equipe teve acesso com exclusividade a uma gravação onde um dos PMs contou como ele e o parceiro agiram naquela noite. Tava eu e o outro soldado na viatura. Aí nessa troca de tiro aí nós conseguimos acertar ele. 2 tiros nele. Tá lá,
falando com o capeta uma hora dessa. O chefe da Polícia Militar de Sacramento nega as acusações e afirma que os policiais agiram em legítima defesa. Essa versão de que houve uma execução, esse fato não existe. Dia ensolarado em boa parte de Minas. No leste, há a possibilidade de nevoeiro pela manhã e o céu fica parcialmente nublado. O ar seco predomina e os índices de umidade relativa do ar caem durante a tarde. Em Belo Horizonte, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Em Passos, os termômetros vão de 12 a 27. Oscilam entre 16 e 26 graus em Betim. Variam de 14 a 24 em Capelinha e em Uberaba, mínima de 15 e máxima de 27 graus. Por falar em tempo, em clima, os rios de Minas Gerais enfrentam a pior seca dos últimos 100 anos. Em alguns, já é possível caminhar bem no meio de onde era o curso d'água. As perdas na agricultura chegam a 80%. Na região norte, moradores de Pirapora trocaram o barco pela bicicleta para transitar pelo Rio São Francisco. Na barragem de Três Marias, o volume do reservatório não chega a 20% de sua capacidade. De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas, Copasa, as quase 600 estações pluviométricas espalhadas pelo estado registraram as menores precipitações dos últimos 10 anos. Isso nos deixa numa situação de alerta e nos coloca o desafio de estar acompanhando isso com maior rigidez. Em Varginha, no sul de Minas, as chuvas não atingiram metade do volume esperado para os primeiros meses deste ano. Para evitar o desabastecimento da cidade de 130 mil habitantes, uma balsa foi instalada no centro do rio. Possibilitou que a gente fosse buscar água no meio do Rio Verde, bombeando para o canal nosso. Na cidade de Nova Ponte, no Triângulo, a situação dos rios Araguari e Quebranzol é preocupante. Agricultores não sabem mais o que fazer. A perca que esse ano chegou de 10% até 80% na nossa região. No município de Planura, a seca mudou a paisagem do Rio Grande, um dos mais importantes do país. Para se ter uma ideia do quanto a água baixou, ali ao fundo nós vemos a ponte sobre o Rio Grande e nós estamos exatamente no meio do leito do rio. E acreditem, é possível aqui pisar em terra firme. Subimos até a ponte e ficamos mais assustados com o que vimos. Deste ponto em diante não é possível navegar. A água encostava bem lá em cima na ponte. É uma imagem surpreendente. Esse ano está muito seco. Aí está bem difícil as coisas para a gente aqui.